Olá, olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu estou reconhecendo algumas pessoas, alguns nomes, uma impressão minha. Que maravilha, gente, como é que vocês estão? Todo mundo me vendo, me ouvindo bem? Boa noite. Vou colocar aqui para compartilhar logo o material, ver se está funcionando. Compartilhamento. Hum, hum. Pronto. Botei para compartilhar, por favor, confirme no chat. Vem ouvindo, seja bem-vinda, Sâmia. Tudo bom? Quem já foi meu aluno, coloca aqui no chat, por favor. Quem já teve aula comigo, coloca aqui. Quem nunca teve também, coloca aqui. Aproveita e digam de onde é que vocês estão falando. Colocar já o cronômetro. Vem ouvindo. Boa noite, boa noite. Tassiana, boa noite, Tassiana. Fortaleza, ai que saudade de Fortaleza. Janúncio, Angélica, Bruno. Todos aqui já tiveram aula comigo ou teve alguém que não teve? Primeira aula, que maravilha! Pernambuco, que maravilha, Sâmia! Seja bem-vinda, então. Paraná, maravilha. Maravilha, gente. Coloca o curso de vocês, por favor. Tassiana, eu lembro de você, Tassiana. iPhone de Angélica, lembro do nome também. Tassiana é mais fácil lembrar por causa da foto. Cadê Sâmia? Administração, Bruno, gestão comercial, Janúncio, gestão comercial. Quem mais? Tem aluno enadista por aqui? Aluno dos últimos períodos? Processos gerenciais? Maravilha! Alunos em nada e lembram, tá? Independente do curso. Cadê minha câmera? Minha gente sumiu, foi? Eu falando sem câmera. Deixa eu ver aqui. Voltou, não. Cadê minha câmera? Vai voltar um minuto, gente. Deixa eu tentar de novo. Será que foi? Vão falando aí, gente, enquanto minha câmera retoma aqui na a normalidade. Tenho fé que vai dar certo. Quem já teve aula comigo sabe que eu sou uma pessoa de fé, porque de vez em quando dá isso, mas vai dar certo. Não, professora. Processos gerenciais, gestão comercial. Eu vou tentar usando a câmera do PC, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pronto, foi quando o PC. Transformação digital, muito bom esse curso, Tassiana, que maravilha. E transformação digital é tudo que a gente está vivenciando na atualidade, né? Processos gerenciais, Bahia, que maravilha. Tem uma amiga minha que mora na Bahia que está tendo filho nesse exato momento. Fortaleza, maravilha, adoro Fortaleza também. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou a professora Jéssica Genu, sou professora de graduação, de pós-graduação. Tá todo mundo me ouvindo, gente? A Arielle disse que não está me ouvindo. Sempre assim no início. Tá todo mundo ouvindo, tá todo mundo me vendo. Pelo amor de Deus, me diga, ouvindo. Que bom. A Arielle falou aqui que não estava ouvindo. Perfeito. Tá. Então, como eu estava dizendo, novamente, mais uma vez, eu sou a professora Jéssica Genu, sou professora de graduação, sou professora de pós-graduação, sou administradora de paixão, sou psicanalista, que é a minha segunda paixão também. Sou mestre em administração de empresas. Faz um tempinho que eu concluí o mestrado, foi na linha de empreendedorismo, de startup também. Sou coordenadora acadêmica nacional do curso de administração e de coaching mentor, e pesquisadora na linha de relações sociotécnicas do trabalho, autora do livro Administração Descomplicada e mentora de desenvolvimento pessoal e profissional, mentora de carreiras. Então, é um prazer eu estar aqui com vocês falando um pouquinho, conversando um pouquinho sobre marketing. Eu tenho certeza que vai ser um momento bem legal para a gente. Antes de eu começar, eu gostaria de saber quem aqui já tem uma noção ou já teve alguma aula de marketing. Acredito que as pessoas que tiveram aula comigo já devem ter tido alguma disciplina, né? Que a gente conversou sobre isso.
Coloca no chat, por favor. Professora, eu já estudei marketing. Eu nunca vi nada sobre marketing. Eu já trabalhei com marketing. Deixa eu voltar aqui para olhar para vocês. Já estudei, trabalhei, nunca vi nada. Primeira aula, a Maria falou. A Arielle ainda disse, eu não ouço. Deixa eu falar aqui com a Arielle, gente. Ah, ela está falando aqui diretamente com a tutora. Então, vamos voltar para cá. Quem é que já estudou marketing aqui? Quem tem uma noção básica sobre marketing? Um de cada vez, por favor. Gente, quem já foi meu aluno sabe que eu falo muito, que eu gosto de participação, de interação. Então, vou ter momentos que eu vou trazer vídeo, artigo, um site para vocês entrarem também, a gente interagir e aprender juntos, tá? E é sempre legal cada um trazer também um pouquinho da experiência, um pouco da dificuldade. Lembre-se que vocês estão aqui para aprender, para crescer. Eu sei que cada um aqui está abrindo mão, né, de fazer outra coisa para estar aqui na aula, se esforçando e aprendendo, e é esse momento, tá? E marketing, tanto o digital como o marketing mais básico, né, que é que faz todo um assoalho para a gente entrar no digital, é uma disciplina que é extremamente presente nas nossas vidas, ainda que vocês não sejam da área de marketing propriamente dita. A gente vive marketing, a gente observa muito marketing. Que bom, Bruno, fico feliz. Vocês tiveram aula comigo de quê, minha gente? Me lembrem, porque são milhões de turmas. A pessoa acaba esquecendo a aula que estava com vocês. Foi aula de marketing também, administração e estratégia de marketing, ou foi outra disciplina? Quem já teve aula comigo e lembra da aula, coloca aqui no chat também, por favor. A de coaching. Olha aí, marketing, coaching mentoring, perfeito. Como tem outras pessoas que não tiveram aula ou não têm tanto conhecimento de marketing, tá? Eu vou retomar um pouquinho o assoalho do marketing. Até bom que vocês lembram um pouquinho disso, para a gente depois entrar na parte do marketing digital, tá certo? Quem aqui já trabalhou com marketing, já trabalha com marketing? Coloca no chat, por favor. Que chique. Chiquérrimo. Que linda, Verônica, que linda. Obrigada. Obrigada, gente. Mas vamos lá, né? Vamos botando no chat, minha gente. Vamos participar, vamos embora. Então, marketing, né? O marketing a gente vai conversar um pouquinho sobre noções gerais do marketing, comportamento do consumidor, que a gente vai. Vocês já sabem, né? Que já teve aula comigo. A gente sempre vai pegar uma perspectiva conceitual, teórica, prática, mas também sempre uma perspectiva de crítica, né? Crítica ao funcionamento, crítica ao sistema, questão ética, como é que deve proceder. Então, a gente vai trazer sempre esses dois posicionamentos, lembrando que nós somos tanto profissionais, né, na área de gestão, como também seres humanos. Então, ao mesmo tempo que nós podemos trabalhar para uma empresa, em prol de uma sociedade, nós também fazemos parte dessa sociedade. Nós não somos excluídos dessa sociedade, né? Então, a gente está como cliente, a gente pode estar também como profissional do outro lado. E saber equilibrar isso, saber desenvolver uma visão crítica e holística de todo o processo, de todo o sistema, é o que faz a diferença da gente no dia a dia enquanto profissional. Então, a gente vai abordar isso principalmente quando a gente falar um pouquinho de comportamento do consumidor. O que é o consumidor, o que é o cliente, o que é que nos torna consumidor, o marketing de conteúdo que é, como é que ele pode fidelizar, como é que é ele no âmbito digital também, marketing direto e outras vertentes do marketing. Lembrando que, quando a gente fala de marketing, tem muitas classificações. E eu sempre bato no mesmo ponto com os meus alunos, tá? A gente está no ambiente informacional, ou seja, Revolução Industrial, né? Já estão dizendo que a gente está na quinta Revolução Industrial, mas a mais disseminada, né, é a quarta revolução industrial, a indústria 4.0, Big Data, Internet das Coisas, aceleração digital. Isso faz com que todo mundo tenha muito acesso à informação e jogue qualquer coisa na internet. Bato muito na tecla sobre isso. Então, qualquer pessoa hoje pode dizer que é consultor de marketing, cria lá um nome de marketing que talvez nem existisse antes. Os marketings e os tipos, as nomenclaturas que a gente vai trabalhar aqui nessa aula são nomenclaturas conceituais disseminadas na literatura. Então, vocês, porventura, pode estar lá rolando, né, a barrinha do Instagram ou de outros apps, e vocês, professora, eu vi um novo tipo de marketing. Só que não quer dizer que aquele tipo de marketing, que aquela pessoa que está em uma rede social, seja realmente um tipo de marketing consensual e que passou realmente por aspectos literários. Então, vocês tiveram aula aqui só comigo. Que maravilha! Maravilha. Então, quem já teve aula comigo, eu vou fazer mais perguntas, porque eu tenho certeza que vocês sabem responder, viu? E não vale sair no momento da pergunta fingir que caiu a internet. Digo mesmo.
Ah, vamos embora, meu gente. Tá começando agora e é uma disciplina que eu gosto assim, né? Eu digo isso em todas as disciplinas, mas, mas eu gosto bastante da disciplina de marketing. Eu acho uma disciplina muito criativa e muito presente no dia a dia, né? Isso faz com que a gente consiga visualizar melhor na prática o que é o marketing. E eu começo perguntando para vocês, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, o que é para vocês o marketing? Quando eu falo marketing, isso eu acho que algumas pessoas já ouviram falando na aula, em alguma disciplina. Mas quando eu falo marketing, o que é que vem na cabeça de vocês, primeiramente? Primeira palavrinha que vem que remete a marketing. Não vale pesquisar no chat GPT. Eita, gostei, Samia. A alma do negócio. Muito bom. Mais alguém? Samia, é você que estava em Fortaleza, falando de Fortaleza. Me lembra, por favor. Criação, muito bom. Criação tem muito a ver com inovação, com criatividade, né? E a gente fala muito, e quando a gente remete à inovação, a gente lembra a criatividade em ação. Não adianta você ter um potencial criativo reprimido, né? Você tem que colocar em prática para que ele se torne inovação. E aí a gente pode trazer um pouco dessa conceituação, dessa analogia também para os aspectos do marketing. Ah, é Paraná, lembrei. Olha aí, Alexandre também não está ouvindo nada. Se a tutora puder aí, por favor, falar com ele, prestando as orientações, agradeço bastante. Boa noite, Gabriela entrou aqui. Tem muita gente não ouvindo nada. Anapa também não está ouvindo nada, mas o restante está ouvindo, né? Senão não estaria respondendo. Pronto, que bom, que bom. Deixa eu pegar aqui a mensagem. Pronto, tá aqui, né? Beleza, ela está respondendo aqui. Bom, gente, então quando a gente fala de marketing, é um termo extremamente usual. É algo que muitas pessoas falam. A gente vive marketing, a gente respira marketing. Geralmente eu falo para os alunos: parem agora o que vocês estão fazendo. Parem agora de olhar para mim nessa tela, ou de celular ou de computador, e olhe para o ambiente que você está. Pense em quantas marcas estão cercando você neste momento. E coloque no chat. Professor, acho que aqui tem 50 marcas de produto me cercando. Isso também vale para marca de roupa. Se você está no quarto, né, a marca da sua cama que você comprou, o guarda-roupa de qual loja foi, a roupa de onde foi, o relógio que você está usando, o celular que você está usando, o computador que você está usando. Enfim, quantas marcas você estão lhe cercando nesse momento, aproximadamente? 10, 20, 30, 3? Contem aí. 5. Principal janela de divulgação do produto, exatamente. 5 que eu me lembre. Pode parar, pode olhar para os lados, tá? Aqui eu acredito que tem, no mínimo, umas 30 marcas, umas 10. Mais alguém? Ninguém? Pode ser a marca da garrafa que você está bebendo água, a marca daquele porta-retrato que você está olhando nesse momento, a marca da televisão. Eita, que bom, Alexandre, fico feliz. Fico feliz, umas 10. Perdi as contas. Desisti, professora. Por que isso? Porque a gente está cercado o tempo todo de produtos, de estímulos. Então, o marketing ele vai chamar nossa atenção, ele vai entregar valor por meio do despertar daquele desejo, daquela necessidade, mexer um pouquinho, né, com necessidades e desejos da gente para fazer com que a gente cada vez mais compre, por achar que a gente realmente precisa disso. É o que a gente chama muito de você transformar necessidade, desejo em necessidade. E a gente pode fazer até uma analogia quando a gente volta lá na Escola das Relações Humanas, acho que eu já conversei, né? Algumas pessoas que tiveram aula comigo podem lembrar um pouquinho disso, mas a gente vai lá para a pirâmide de Maslow, as necessidades básicas do ser humano. A gente sabe que tem necessidades básicas que vão desde as necessidades fisiológicas até as necessidades de autorrealização. Sabendo disso e sabendo que nós, seres humanos, somos seres sociais, é que significa dizer, nós temos que nos relacionar o tempo todo. Ah, professora, eu não gosto de gente, não. Eu não estou dizendo que você tem que gostar, estou dizendo que seres humanos são seres sociais. Você, mesmo que não goste de interação com muitas pessoas, tem pessoas tímidas, introvertidas e por aí vai, nós temos que socializar para sobreviver. Seja indo no mercado comprando pão, seja indo para o trabalho, mas você tem que interagir para adquirir alguma coisa, né? Ainda que você peça por delivery.
Então, nós somos seres sociais, nós somos partes pertencentes de grupos, que é o que eu vou falar um pouquinho lá na frente. Esses grupos também influenciam na gente. E o marketing sabe disso. O marketing sabe trabalhar muito bem com os nossos desejos, com as nossas necessidades e com as necessidades que a gente nem sabe que a gente tem ainda, né? Muitas delas vêm por intermédio até de inovação disruptiva, que a gente também pode conversar lá na frente, mas via de regra, saber realmente trabalhar necessidade e desejo. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês, para clarear um pouquinho. Aqui do lado esquerdo vocês veem a banana e do lado direito um hambúrguer. Qual dos dois representa necessidade e desejo? O que é que vocês acham? Não sei também a resposta, tá? Momento de errar aqui. Desejo hambúrguer? Por quê? Banana é necessidade. Eu nunca vi, quer dizer, é raro, mas acontece, né? Mas alguém dizer, ai, tô com desejo de comer uma jaca, uma pinha. Não sei se vocês sabem, todo mundo sabe o que é pinha. Mas já vi muita gente falando, tô com desejo de comer uma pizza, tô com desejo de comer um hambúrguer, um cheeseburger. É mais difícil, né? Exatamente. Então, quando eu digo estou com fome, minha necessidade fisiológica, de fato, é de comer. Mas quando eu digo estou com fome de um cheeseburger, de um cheese-bacon, de um McFish, aí é um desejo. Porque quem realmente está com fome, fome mesmo, não vai escolher. Se tiver a banana, vai comer a banana. Eu estou com sede, é uma coisa. Estou com sede de uma Coca-Cola bem gelada. É um desejo. Entende? Só que a gente faz parecer, e muitas pessoas também acreditam que isso se torna uma necessidade. E aí, já trazendo para vocês no contexto mais crítico em termos de curiosidade, já tem clínicas sendo abertas para dependentes de celular. Não tem aquelas pessoas que são dependentes químicas? Então, acho que eu já comentei em algumas aulas, não lembro qual foi a disciplina, mas já tem um nicho de mercado que está abrindo clínicas para as pessoas dependentes de celular. Porque tem alguns estudos não são estudos consensuais, são estudos pioneiros, e estão dizendo que cada vez mais, principalmente quando a gente pega e faz uma comparação geracional, os jovens estão viciados em celular. Vocês sabem que realmente libera substâncias no corpo que viciam de certa forma. Então, tem um nicho de mercado que está trabalhando agora com esses jovens, eu digo jovens porque é o público-alvo, tá? Mas claro que pode ter de outras idades, que está trabalhando esse desejo pelo celular que se tornou para essas pessoas uma necessidade. Vocês conseguiram entender a diferença entre necessidade e desejo? Tudo certo? Perfeito? Quem não entende já fala, tá? Que a gente repete tranquilamente, não tem problema. Entendendo isso, a gente sabe que o marketing vai ter alguns focos. Então, esses focos têm que ter compatibilidade com valores sociais, responsabilidade ambiental, inclusão. E é bem engraçado, gente. Eu não sei a época que vocês nasceram, nem vou perguntar aqui. Mas se a gente fizer uma análise crítica da publicidade de antigamente para a publicidade de hoje, quem não tem essa curiosidade, quando fala de antigamente, não precisa nem ser tão longe, mas da década de 90, início dos anos 2000, vocês vão ver como mudou e como tinham as coisas assim, que você olha, meu Deus, como é que faziam uma propaganda desse jeito? Porque feria muitos aspectos éticos, comportamentais, sociais. Tinha publicidade na época que era racista, que era preconceituosa. Então, assim, era o padrão, né, machista, o padrão da época. E aí, com o advento, né, as tendências de mercado, a questão do fortalecimento da inclusão social, vou falar um pouquinho do minimalismo também. Ah, eu já botei aqui no slide, ó. Vejam aí essa imagem que eu botei aqui abaixo, é de uma série que tem na Netflix, não é nem série, acho que é documentário. E fala da nova corrente, do pessoal que está vivendo com menos, né? Uma vida que eles defendem como uma vida plena. Então, tem gente que se diz minimalista, que vende com 10 peças vive com 10 peças de roupa, né? E isso também é uma tendência mercadológica. O consumo consciente, o minimalismo, o veganismo, o vegetariano, produtos verdes, cruelty free.
Se lembrarem de mais algum, coloquem no chat, tá? Alguma tendência de mercado. Isso tudo vai surgindo realmente com essas mudanças que a gente observa na sociedade. Então, assim como a sociedade impacta na dinâmica da minha empresa, a minha empresa também pode impactar na minha sociedade. Eu gosto muito de citar o exemplo da nossa empresa brasileira, a Natura. Primeiro, porque é brasileira, né? Então todo mundo conhece, ou já ouviu falar, ou já comprou algum produto. E segundo, porque é reconhecida mundialmente a Natura como exemplo de sustentabilidade. Então, quando vocês comprarem Natura, todo mundo aqui já comprou produto da Natura? Coloca no chat quem já comprou o produto da Natura. Sim, pronto, eu amo. Alguém não comprou, não sabe do que eu estou falando? Todo mundo sabe. Ai, que legal. Então você já sabe, já foi a consultora, maravilha. Nos produtos da Natura, vocês observam que desde a embalagem até o produto final, ela se preocupa em ter um aspecto inclusivo. Então, tem algumas embalagens que falam lá, material 100%. Ah, não pode, concorrente da esposa. Ótimo argumento, Bruno, não compre. Material 100% reciclável. Tem também alguns produtos que vêm com o Braille, né? Favorecendo que aquelas pessoas, acho que é Braille, né? Que tem os pontinhos, que aquelas pessoas que têm aquela necessidade consigam também identificar as informações. Tem produtos que, quando você abre a embalagem, mostra para lá de onde é que aquele produto veio, a comunidade que estava, que tinha sido envolvida também naquele aspecto, naquele processo produtivo. Então, isso tudo remete ao comportamento social, à tendência de um comportamento social, e uma sociedade que cada vez mais está cobrando responsabilidade social, inclusão social, respeito, ética, diversidade, por aí vai. As empresas tendem a se posicionar assim. Isso também vai, por exemplo, no âmbito da indústria de cerveja. Então, principalmente para os meninos, já falo os meninos porque deve ter mais atenção, conhece mais disso, é o público-alvo, né, principal. Mas vocês observam que os comerciais de cerveja de 10, 20 anos atrás não são o mesmo estilo dos comerciais de hoje. Até os famosos jingles, as músicas, as modelos que eram utilizadas, as frases, não são as mesmas coisas. Eu posso até trazer um vídeo depois, se vocês quiserem. Eu posso me comprometer a trazer um vídeo sobre alguns exemplos de comerciais que mudaram. Mas para quem tiver interesse, olha aí, a Arielle falando assim, eu já tenho que me lembrar disso, minha gente, pelo amor de Deus. Para quem tiver interesse, depois veja publicidade da Heineken. É muito famosa na internet, então eu gosto sempre de citar a Heineken. Gosto de citar Burger King contra McDonald's. É bem legal também. Então, quando vocês estiverem assim, não sei o que eu vejo na internet, dá uma olhadinha lá, bota no YouTube e dá uma olhadinha nas principais campanhas publicitárias da Heineken, McDonald's e Burger King. Vocês vão achar interessante. Bom, então acompanha tendências e principalmente por meio da minha publicidade, eu torno público os meus valores enquanto empresa. Então, se eu faço a publicidade de um produto que é baseado em consumo consciente, em responsabilidade social, em marketing verde, eu estou dizendo, olha, minha empresa é eticamente sustentável, valoriza a população, valoriza a comunidade, valoriza a sociedade, valoriza o consumo consciente. Porque cada publicidade, cada propaganda, como a gente chama, gera uma mensagem. E a marca fica marcado, tá? Nunca esqueça disso. A marca fica marcado. E é para ficar marcado na gente. Porque se a empresa faz e faz e faz e faz propaganda e a gente ainda assim esquece dela, tem algum problema com isso. Eita, que legal, Tassiana. Qual foi a professora? Para eu elogiar ela. Me diga. Você lembra quem foi? Renata Porto, Andressa. Diga lá que eu já elogio ela. Que você está lembrando. Olha que legal. A professora resgatou propaganda de cerveja para mostrar o marketing da época. Que bom, da época, viu? Eu lembro de quase todas. Eu passava muito. Lembrar do nome da professora, você coloca aqui. Exato, Bruno. E tem que vender, né? Ou pelo menos eu posso nem vender algo que é benéfico para a natureza, mas algo que tem um impacto reduzido na natureza. Por exemplo, eu cito muito a Coca-Cola. Coca-Cola, ela tem uma vantagem competitiva sustentável de anos. E o produto da Coca-Cola? Pergunto para vocês, é saudável a Coca-Cola? Sim? Não? Não. Todo mundo sabe disso, né? Eu nunca, pelo menos eu nunca vi uma pesquisa dizendo que Coca-Cola é saudável, faz bem para a saúde.
Mas a Coca-Cola tem uma campanha de marketing sustentável muito boa. Então ela diz pra gente, olha, eu posso não fazer tão bem para a tua saúde, mas a minha embalagem é reciclável, eu tenho trabalhos com as comunidades X, Y e Z, entende? Minha embalagem é retornável. Então, ela, de certa forma, ela está tentando equilibrar e trazer também uma imagem positiva para a empresa. Até na publicidade da Coca-Cola. Como é a publicidade da Coca-Cola perto do Natal? Vocês já observaram a publicidade da Coca-Cola perto do Natal? É desentupir pia. Isso mesmo, Arielle. Muito, Arielle, muito. Exatamente, Papai Noel. Sim, é lindo, porque tem todo aquele sentimento de família reunida na mesa, todo mundo comendo, todo mundo feliz. Oh, já que a gente está falando desses exemplos, uma coisa que eu acho muito engraçada, minha gente. Propaganda de sabão em pó. Vocês já observaram que a propaganda de sabão em pó tá sempre a mulher feliz, lavando roupa, penteada, maquiada, pendurando a roupa. Ah, tô pendurando minha roupa. Tô lavando minha roupa. Já perceberam isso? A Aninha é ótima, Tassiana. Vou elogiar ela, viu? Obrigada pelo feedback. Obrigada. Estava falando aí, as roupas super brancas e ela tirando assim da máquina, feliz. Ah, mais uma roupa que eu estou lavando. E aí eu me vejo lavando roupa com sangue nos olhos, porque eu estou lavando roupa de novo. E é por aí, tá, gente? É claro que, obviamente, aí tá exagerando, né? Inclusive, já que eu estou falando disso. Eu não lembro qual foi a empresa, não foi esse ano, mas teve uma crítica pesada na publicidade de uma empresa de absorvente, né? E uma publicidade que foi feita, se eu não me engano, no Instagram, e que foi nesse sentido, a mulher super feliz, correndo, e não sei o quê. Aí todo mundo, isso é um absurdo, não é verdade, isso é fake news. E essa empresa, ela tirou esse vídeo das redes sociais, tirou essa publicidade. Se tá assim ou não, olha aí o que Verônica falou. Pessoas com roupas claras, super felizes. É, de novo, mais uma vez. Mas é por aí, tá, gente? A gente vai chegar um pouquinho nisso. E é bom que, à medida que eu vou falando, eu quero que vocês vão lembrando desses exemplos, tá? Do Caju com a Graça. Como era da Xuxa? Acho que era óleo de amêndoas paixão. Quem pegou essa época do óleo de amêndoas paixão com a Xuxa fazendo propaganda, vai denunciar a sua idade. Eu peguei também, Angélica. Eu lembro até hoje. Mas vamos lá, né? Recordar e viver, mas já está recordando demais. Vamos embora. Hora. Exatamente, Mira. Hora de anotar. Pay attention, presta atenção, tá certo? Tipos de marketing, principais tipos de marketing, para que vocês entendam as diferenças e o que foi mudando ao longo do tempo. Então, a gente vai conversar agora, principalmente do marketing 1.0 até o marketing 5.0. Deixa eu ver se eu trouxe aqui no slide para vocês, senão depois eu boto. Trouxe sim. Até o Market 5.0, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é que mudou de fato, o que é que fez transformar essas campanhas publicitárias, principalmente em termos de mercado. Para isso, a gente vai fazer uma retrospectiva, um pouquinho, direto do túnel do tempo. Quem entendeu essa analogia também já está dizendo, viu? A época que nasceu. Então, direto do túnel do tempo, vamos voltar para o marketing 1.0. No marketing 1.0, a gente tem lá aquele contexto de revolução industrial, a gente tem um contexto de compradores em massa. Tá lá o Ford, quem não estiver entendendo o que eu estou falando, bota no chat, tá? Mas tá lá o Ford inventando a linha de montagem, fazendo aquela produção em massa, né? Graças ao Henry Ford, acredito que você já tenha ouvido falar, começa-se a produção em massa por meio da linha de montagem, né? Quem não viu o filme Tempos Modernos, principalmente para administradores, é obrigatório. Então vejam o filme de Charlie Chaplin, Tempos Modernos, tá? E a partir dessa linha de montagem, de produção em massa, a gente tem, pela primeira vez, uma escalabilidade, ou seja, aquele trabalho artesanal que geralmente era ensinado de pai para filho, no qual
Eles aprendiam todas as etapas do processo produtivo, se torna no trabalho robotizado, mecanizado, com divisão de tarefas, com especialização de tarefas, ou seja, o trabalhador certo para a atividade certa. Se eu tenho um rapaz que é mais alto, mais forte, eu boto ele para fazer uma atividade que exige mais força. Se eu tenho um rapaz que ele tem, isso segundo os estudos principalmente de Taylor, tá? Os dedos mais finos, eu boto ele para fazer atividades mais delicadas, que exigem, né, mais cuidado. Então, tudo era estudado, tudo era medido, né? E se começa aquela produção em massa. Aí o foco era principalmente vender produtos. Tem uma frase muito famosa do Ford, quando perguntaram para ele se ele ia produzir outra cor de carros. Quem aqui já ouviu falar dessa frase? Coloca no chat, por favor. Administradores de plantão. Eita, professora, lembro dessa frase, não. Caiu a internet bem na hora quando a senhora perguntou. Qual foi a frase de Henry Ford? Quando ele foi entrevistado, perguntaram para ele se ele ia fazer carros de outras cores. Eita, ouviu o grilo aqui do lado? Cri, cri, cri. Ninguém, meu gente, miséria. Não vale pesquisar no chat GPT, viu? Quem tiver aí no chat GPT, eu tô vendo. Bom, como eu sei que vocês. Ai, que bom, Gabriela. Tem problema não, vai aprender agora. Mulher, eu já ouvi, mas não lembro, não. Eu adoro sinceridade, gente, adoro. Ele disse: eu produzo carro de qualquer cor, desde que seja preto. Mais ou menos assim, claro que eu não estava lá presente, né? Mas eles traduzem para a gente dizendo isso. Não, a gente produz de qualquer cor, desde que seja preto, porque ele tinha esse poder nas mãos. O consumidor não tinha um poder, né? E a gente, quando vai lá para estudos de estratégia, que a gente pega Porter, não é Harry Potter, tá? É Porter nos estudos de estratégia, de posicionamento de mercado, por aí vai. Ele vai dizer que cada uma das vertentes tem um poder que se chamam deles, né? Poder de barganha, ou seja, o consumidor tem um poder de barganha. Nessa época. Olha aí, Tassiana, muito bom. Nessa época, o consumidor não tinha poder de nada, porque não tinha opção. Então, tinha que ser aquele carro, tinha que ser aquele modelo, tinha que ser aquela cor. Hoje em dia, a gente já começa a ter o quê? Variedade, porque a gente tem um universo competitivo muito forte, de concorrência acirrada, tá? Então, naquela época, não se tinha isso ainda. Então, o foco era no produto. Depois, o foco começa a ir um pouquinho mais para o consumidor, porque eles começam a ver a importância de reter clientes e surgem as primeiras esferas tecnológicas, né? Em termos de tecnologia, a gente começa a ver o consumidor como aquela figura que pensa, aquela figura que tem um posicionamento, tem um boom de empresas também vendendo, então já se tem esse olhar diferenciado da pessoa, do consumidor, e como é que a gente pode agora pensar em reter clientes, como é que a gente pode criar o que a gente conhece hoje como diferencial. Já no marketing 3.0, a palavra da vez são os valores, né? Então a gente sai daquele olhar de consumidor e dá um espaço e vê o mundo. Então, a minha empresa faz parte de uma cidade, que faz parte de um estado, que faz parte de um país, faz parte de um mundo, então eu estou impactando o mundo. Como é que eu vou impactar de uma forma melhor, né? Ou trazer menos impactos sociais? Então, o ser humano também aí vem junto com as pesquisas de psicologia, pesquisas de motivação. O ser humano, ele tem uma missão de vida, isso se repercute na empresa. Eu tenho que ter missão, eu tenho que ter propósito, né? Enquanto ser humano, eu também tenho que ter propósito como organização, eu tenho que ter visão e valores, que é o que a gente chama de princípios organizacionais. E tem essa colaboração. Então, ao invés de eu só focar no meu cliente, no meu consumidor, eu foco agora na minha visão holística, na minha visão de mundo. Deixa eu ver o chat. Chat sumiu? Voltou. Aqui, que está sendo a última a falar. E o slide parou lindamente, mas vai voltar a funcionar. Pronto, voltou. O 4.0, foco nas informações, foco no mundo digital. É interessante quando a gente fala um pouquinho de marketing 4.0, porque vou botar aqui no chat para vocês, tá? Tem congruência com indústria 4.0. Tem congruência com, alguns autores chamam também Revolução Industrial, Quarta Revolução Industrial. Estou botando assim para ficar mais fácil, tá? Indústria 4.0, Quarta Revolução Industrial, Big Data, Internet das Coisas, surge a plataformização do trabalho, ou seja, o trabalho por meio de plataformas, por meio de aplicativos, surge a influência das redes sociais, o poder do consumidor é muito maior. Então, a gente consegue, na hora que a gente está na loja física, acessar do celular para ver se aquela informação de fato é verdade ou não que aquele vendedor está me passando.
e por aí vai. Então, a gente vê essa diferença do marketing 1.0, no qual a gente não tinha voz, para o marketing 4.0 também. Só que, claro, que a opinião das outras pessoas vale muito, né? Que depois eu vou falar um pouquinho quando a gente for conversar sobre fidelização de clientes. E o 5.0 vai unir um pouquinho de tudo. IA, inteligência artificial, empatia humana, porque quando a gente vai aqui no boom do marketing 4.0, a gente observa, primeiro, eita, tecnologia, todo mundo adora. Vamos robotizar esse processo, vamos robotizar aquele processo. Só que robotizaram tanto que teve uma crítica muito forte aos processos de atendimento ao cliente robotizados. E aí se viu a necessidade de voltar para a humanização do atendimento. É aí, gente, que começa a se pensar nos avatares. Todo mundo sabe o que é um avatar de uma empresa? Os bonecos. Você entra no site e tem um avatar. Vocês já viram os avatares? Quarta Revolução Industrial, sim. Pronto. O Avatar ele surge com a ideia de humanizar um atendimento robotizado. Isso, tipo a Lu da Magalu. E tem outros avatares também. Então, se você cria um IA, você pode criar um bonequinho também para passar uma imagem para a gente que é quase um ser humano falando com a gente. Inclusive, eu já tive um aluno dizendo que tem nomeou a IA dela, né? Então, eu não sei se foi o chat GPT, mas chamava o chat ou Gemini, não lembro qual foi, mas de outro nome. Não sei se era Gertrudes, mas, mas tem isso também, né? Para humanizar o robô, para humanizar a inteligência artificial, humanizar um pouquinho mais esse contato, certo? Mais para frente, Tassi, a gente vai falar sobre isso. Certo? Porque não é um conceito muito disseminado na literatura. Tem até muita crítica em relação ao marketing 6.0. E mais para frente a gente vai falar quando discutir um pouquinho dos aspectos críticos do marketing digital. Hoje a gente está com um mix de tudo, Mauro. Vamos lá, quando a gente estuda teorias da administração, ótima pergunta, tá, Mauro? Quando a gente estuda teorias da administração, a gente vê correntes teóricas que eram vigentes lá na época da Revolução Industrial. A gente pensa, poxa, foi vigente lá, não existe mais nada disso hoje em dia, mas existe. Porque, por exemplo, quando a gente vai lá para a administração científica, foi onde a gente aprendeu divisão de tarefas. A gente observa isso muito bem, muito factível, por exemplo, quando a gente vai pedir um sanduíche na Subway. A gente observa os processos muito bem divididos, as tarefas muito bem divididas, e cada um é responsável por uma etapa do processo produtivo. E isso veio lá da administração científica, quando a gente vai para a teoria de administração. A mesma coisa ocorre com marketing, tá? A gente, no momento, a gente está no mix desses marketings todo, mas, obviamente, o principal é o 4.0 e o 5.0. Essas nomenclaturas são nomenclaturas que principalmente foram expostas por Kotler. Kotler é considerado o pai do marketing. Tá? Então, ele observa algumas tendências de mercado e dá esses nomes, essas classificações para o marketing de acordo com aquelas tendências daquela época. Também, agora, o que é que eu posso dizer para vocês? Não acho que, poxa, começou a década de 90, acabou aquele marketing. 1º de janeiro de 1991, não existe mais aquele tipo de marketing. Não é assim. Porque a gente tem um mix desses marketings até hoje. Tá? Para agora, eu quero que vocês foquem no marketing 4.0, porque é o que vai dar todo aquele assoalho do boom de tecnologia, principalmente o que eu falei. Big Data, Internet das Coisas, Revolução Industrial. Indústria 4.0, marketing 4.0, plataformização do trabalho, tá? Isso daí, quando a gente fala disso, tá tudo no marketing 4.0, que vai dar um assoalho também para o marketing 5.0, que é onde volta aquela necessidade também da empatia, da humanização no tratamento do 1940. Vocês estão me vendo, estão me ouvindo? Tudo certo? A internet parece que caiu aqui, travou um pouco, mas está aqui, né? Estão me vendo. Perfeito. Então, a gente vai focar para essa aula, principalmente na era digital, na era das redes sociais, na inteligência artificial, na Big Data, no uso de dados, de tudo isso a gente vai conversar, tá? Então, nem se preocupe que a gente vai discutir esses conceitos mais a fundo, principalmente no marketing 4.0 e 5.0. E para começar essa discussão, eu pergunto para vocês, quais são as vantagens, na visão de vocês, pessoal mesmo, sem ser em termos teóricos conceituais? Por que é importante hoje em dia as empresas investirem em marketing digital? Quais são as vantagens do marketing digital? O que é que vocês acham?
Ótimo, Verônica, muito bom. E se a pessoa não souber fazer, isso pode ser uma desvantagem. Porque se você faz um marketing digital ruim e você solta a campanha publicitária, quando você vê a amplitude foi tão grande que foi um tiro no pé. Isso, praticidade, divulgação, que não é visto não é lembrado. Gostei, Bruno, muito bom, muito bom. Geralmente eu falo isso nas aulas também. Expandir o negócio, aumentar o alcance. Muito bom, gente, muito bom. Então, tudo que vocês falaram, tá? Velocidade, adaptação, desempenho, fidelização, custos variados, redes sociais e por aí vai. Eu trouxe esse link, mas devido à hora, eu acredito que eu vou deixar aqui no slide, não se preocupem, e vocês podem acessar depois. Dando tempo, no final da aula, eu abro para vocês aqui acessarem junto comigo, tá certo? Então, esse link daí, na verdade, são algumas empresas que se sobressaem em termos de marketing digital, para que a gente possa conhecer e acompanhar. Muitas delas eu acho que você já conhece. Mas é isso, gente, a velocidade, o alcance, a facilidade, o custo, né? Então, o custo de você fazer uma empresa hoje dependendo do seu negócio, é muito pouco. Antigamente você tinha que procurar alugar um lugar ou comprar um lugar para depois você abrir o seu negócio. Hoje em dia, não. Você consegue atuar de forma virtual e muitas vezes sem um produto, fisicamente. Que aí são aquelas pessoas que vão fazer o papel de intermediário. Então, dependendo do que você está produzindo, você consegue fazer dessa forma. Vocês conhecem alguém que trabalha dessa forma, que não tem uma loja física, mas vende pela internet? Ou já trabalharam dessa forma também? Maravilha! Eu tinha uma aluna que ela disse que abriu um brechó. Então, ela tinha muitas roupas, as amigas delas também tinham muitas roupas, e roupas assim novas, só que elas não usavam. Juntaram essas roupas dela e das amigas e abriram um brechó virtual. Vocês sabem o que é brechó, né? Porque dependendo do lugar, chamam de outro nome também. Ó, meu cunhado tem uma ótica online, minha cunhada. Então, gente, é fácil empreender, tá? Fácil, fácil empreender. Olha, olha o perigo que a professora falou. É fácil empreender digitalmente na atualidade, se comparado no passado, tá? Depois vocês vão fazer um recorte eu falando desse vídeo, eu vou dizer, é fake, viu? Se comparado aos tempos, alguns tempos atrás, tá? Então, é possível empreender. Quando a gente olha, não muito longe, a gente vê que era muito mais difícil. Hoje em dia é possível, sim, empreender. Eu conheço muita gente que começou empreendendo, poxa, eu vou criar esse negócio, não deu certo, fechou o Instagram, fechou a rede social, começou outro, né? Mas é claro que é um caminho, né, que cada um tem que trilhar, mas eu espero que vocês possam ampliar o olhar de vocês também para possíveis ideias de negócio, quem sabe, né? Que vocês possam ter aí no futuro de como empreender, de como fazer esse marketing digital. Porque também é uma forma, eu acho até uma brincadeira, né? Você começar a atuar na internet, fazendo seu marketing pessoal, seu marketing digital, de você mesmo, sem necessariamente ser de um produto, mas testando isso, testando as métricas. Fazer um Instagram profissional também, porque você começa a ter familiaridade com indicadores, com métricas, com indicadores, para saber como é que ele trabalha nesse sentido. Se você fosse ofertar um produto e um serviço, porque quando a gente tem isso em prática, coloca em prática tudo que vocês aprendem, ouvem aqui, é muito mais fácil assimilar o conteúdo. Olha aí, minha sobrinha tem uma lojinha virtual, que legal, que legal. Ela é novinha ainda, tem quantos anos? Que legal, Tassi. Olha, Tassi. Professora já teve aula com Tassiano, já tá Tassi, best friend. Vamos embora. Trouxe aqui dois conceitos para vocês, tá? Para que a gente possa, como eu disse, essa aula introdutória, para que vocês possam ter, pelo menos em termos de conceituação, uma noção básica do que é cada coisa, para que a gente possa se aprofundar mais na próxima aula, ok? Então, a gente tem aqui o inbound marketing, comunicação aberta, seu produto ou serviço é encontrado por pessoas interessadas, tem um relacionamento mais duradouro, e outbound, que na verdade é a comunicação unilateral com oferta direta é o famoso anúncio de produtos. Então, a gente, quando fala nessas duas vertentes, a gente não pode esquecer de atração do cliente. Mas uma delas, o cliente vem, tá? Então, o cliente vem até mim, não é considerado o que a gente chama de marketing tradicional, que o produto vai até o cliente. Porque o cliente está com interesse naquele produto. Trouxe aqui alguns exemplos para vocês, tá? De inbound marketing, de outbound marketing também. Então, tem anúncio, telemarketing, gente. Quem aqui já recebeu uma ligação de telemarketing?
Dessa época, quem foi dessa época de ficar recebendo de ligação, que até hoje tem, né? Mas diminuiu muito. Telemarketing, quem já trabalhou também com telemarketing? Já trabalhou? Já recebeu muitas também? Uma tendência no mercado. Gerações mais novas não gostam de receber ligação telefônica, tá? Então, sabendo disso, as empresas vão ter que fazer novas estratégias de marketing. Mas o telemarketing, ligação, olha aí, passa o dia recebendo. Gente famosa é assim, Mauro, geralmente. Famosos são assim, então é muita ligação. É o que eu falo também para minha avó. Minha avó vive recebendo ligação. Avó, ninguém me liga. Eu não sou famosa, ninguém me conhece. Mas é por aí. Então, quando a gente fala do outbound, a gente fala do marketing mais tradicional. Ou seja, a empresa vem para a gente. Então, tem feira, tem evento, tem campanhas de massa. Já quando a gente fala do inbound, a gente vai ver que blog, né? A época dos blogs também. A gente pode criar blogs de conteúdo, pode criar conteúdos educativos, conteúdos que tragam conhecimento, que eu vou falar um pouquinho mais de marketing de conteúdo. YouTube, e aí muitas vezes você está vendo uma palestra no YouTube. E aquele palestrante diz para vocês: olha, vou até dar uma pausa aqui, mas aproveitando, tem um programa que é assim, assim, assado. Então, ele dá no primeiro momento, introdução geral sobre aquele conteúdo que ele se propõe a falar, fala de uma maneira, né, obviamente, legal, mais superficial, e se você quiser se aprofundar naquilo, você vai ter que comprar o outro curso dele. Então, essa é uma forma também de você fazer esse marketing. Deixa eu ver aqui. Isso, exatamente. Instagram dele. Bem legal esse comentário de Arielle, tá, gente? É bom. Mas eu digo para vocês, se vocês estão procurando também recolocação profissional, tenham esse perfil, mas tenham também, o que eu vou botar aqui, LinkedIn, peixe 30, pelo menos, né? LinkedIn Peixe 30 também, para quem está procurando, mesmo para quem não esteja procurando, é interessante vocês, enquanto profissionais, terem um perfil realmente profissional disponível nas redes sociais. Ainda que vocês não gostem, a gente está num universo que é um universo cercado por tecnologia, por inovação, por acessibilidade, então é importante, tá? Verônica, aos pouquinhos você vai usando, você vai ver que não tem muita dificuldade, não. Então, aos pouquinhos você vai clicando, você vai colocando, mas é importante atualizar. Mesmo que você crie um Instagram, que é importante também o Instagram, principalmente porque é uma das redes sociais mais utilizadas no Brasil, é o Instagram, mas é importante que vocês também tenham um LinkedIn, é importante que vocês façam o cadastro de vocês em sites, porque muitas vezes esses sites, quando estão fazendo um processo seletivo, eles visitam o seu perfil em outras redes sociais. Então, se vocês têm redes sociais abertas, vejam como é que vocês estão alimentando essa rede social, se é um perfil profissional, se é um perfil pessoal, isso também tem que ser colocado, né? E o marketing pessoal de vocês. Então, qual a imagem que eu estou passando? Lembre-se que quando a empresa tem um Instagram, uma rede social, ela pensa na imagem que ela passa. Então, se vocês também querem fazer um perfil profissional, vocês têm que pensar na imagem que vocês querem passar. E é importante pensar isso desde a época da faculdade, sim. Até se vocês quiserem trocar Instagram, fazer networking, aproveitar esse momento para que vocês se conheçam, conheçam o trabalho de vocês. Às vezes a gente tem tantos alunos empreendedores, né? E eles ficam com vergonha. Ah, professora, eu tenho um negócio, vou deixar aqui para o pessoal seguir também. E é legal a gente apoiar essa causa. O Peixe 30, Sâmia, é bom porque divulga a vaga e você faz um perfil de acordo com sua característica enquanto profissional e pessoa. E as vagas vão diretamente para você de acordo com o seu perfil. É interessante isso, até que para vocês verem a questão de trainee. Né? Trainee é uma oportunidade bem legal, geralmente é ofertada por multinacionais. Tem outro site, se eu não me engano, que é o vagas.com. O vagas.com tem muita vaga também de empresas diversas, multinacionais, que eles vão visitar vocês nas redes sociais. Nem se preocupe, mesmo que você bote seu currículo todo lá, eles vão visitar as redes sociais, eles vão ver como é que vocês estão nas redes sociais, né? Principalmente atualmente.
Pois tira um tempinho, Gabriela, no final de semana, no sábado, e nos 30 minutinhos, e pensa assim, poxa, agora eu vou fazer meu perfil no Peixe 30, meu perfil no LinkedIn, qual a imagem que eu quero passar para esse perfil? Qual o objetivo profissional que eu quero botar? Tá? Assim como eu botei aqui, qual o objetivo, gente? Olha aqui agora para minha tela, para a tela aqui de vocês. Qual o objetivo dessas campanhas que eu trouxe para vocês? O que é que vocês acham? A figura do lado, atualizem, do lado esquerdo e do lado direito. Qual o objetivo? Ninguém? É de sustentabilidade, é de vender produto, é de promoção, é de atração, é de quê? É de mostrar que minha empresa é sustentável, vender produtos. Do lado esquerdo, Gabriela, da Americanas ou da Coca-Cola? Leiam com atenção, tá? Isso, americana, muito bom. Já aqui, Coca-Cola Journey. Olha o nome, Coca-Cola Journey, Jornada da Coca-Cola. 20 anos de tudo de Coca-Cola no Brasil, conheça a nossa história. Observem, quero que vocês sejam extremamente críticos, não críticos, vou criticar, não. Críticos de ter uma visão profissional. A gente vai desenvolver o olhar profissional aqui, ok? Observem as cores, observem a fonte, observem a foto, observe o sentimento que passa, observe onde é que ela está posicionada. Qual o objetivo dessas campanhas? Comparando aqui à esquerda, aí você olha aqui a fonte, liquidação bem grande, frete grátis mais 20% até 60% de desconto. Confira as regras. Aí confira as regras, claro que vem menorzinho, né? Mas a liquidação já coloca lá bem grande no vermelho. No amarelo são cores quentes. Então, vermelho, em termos de neuromarketing, chama primeiramente nossa atenção. Quem tiver interesse, pesquisa depois sobre neuromarketing, é bem legal. Quando a gente tem cores quentes, são as primeiras cores que o nosso cérebro identifica e a gente olha primeiramente. Tá? Mas a gente também cansa muito rápido. É por isso que poucas pessoas pintam o quarto de laranja, de vermelho, né? Então, a cor de quarto geralmente é azul, geralmente é branco, são cores mais neutras, porque senão a gente fica estressado, a gente fica cansado. Mas são cores que são usadas em campanhas publicitárias por uma razão. Nada está ali por acaso, tá? Note que aqui tem muito vermelho, tem muito amarelo, tem letras grandes chamando atenção no grátis, no liquidação. Isso, Gabriele, muito bem, muito bem. E, no entanto, a Coca-Cola, que foi o que eu falei para você, de tendência de mercado, está mostrando, gente, eu faço marketing, mas é um marketing verde, eu proporciono à sociedade melhorias, eu tenho uma história bonita, eu ajudo a comunidade. Então, ela tira uma foto de uma pessoa sorrindo na frente da casa. Notem aqui, visão crítica, tá? Notem aqui, a água também, ela pegando assim na água. Então, você já observa que vai falar alguma coisa de resíduo, alguma coisa de sustentabilidade, concordam? Isso, Bruno. Mas digo mais, tá? Nem todo lugar tem cor amarelo e vermelho, mas fast food sim. Por que fast food sim? Porque como é uma cor que chama mais atenção, então tem que ser algo mais rápido, que eu estou lá no carro dirigindo, eu vejo de longe. Quem começa com isso? E aí eu recomendo para vocês Fome de Poder, a história da Coca-Cola principalmente, mas quem ficou muito famoso, não começou na verdade, mas ficou muito famoso com isso, principalmente foi a Coca-Cola, né? Que vocês sabem os anéis da Coca-Cola, aí vem toda aquela discussão que são batatas fritas, exatamente, dos irmãos. Mas, se vocês observarem, tem alguns restaurantes, principalmente, a gente tá falando de comida, né? Toda aula minha eu falo de comida, minha gente, tô passada com isso, mas é isso, se acostume. Então, cafeteria. Cafeteria é muito pouco provável que vocês vejam uma cafeteria com cor laranja e vermelho. Pode existir? Pode, mas a maior parte das cafeterias tem que cores, geralmente. É até bom para a gente fazer um levantamento, né? Coloque aqui no chat, na região onde vocês estão. A maior parte das cafeterias tem que cores? Marrom. A maioria, tá? Não é uma ou outra, não. Cores mais sóbrias, cores mais neutras, que passam seriedade, porque vem do público-alvo também. Vem dos produtos que são ali servidos.
Então, muitas pessoas que vão para a cafeteria querem um lugar mais sossegado, muitas vezes para conversar, muitas vezes para ficar trabalhando, um lugar mais tranquilo, um tom mais rústico, muito bom, Leonardo. Mais clean, né? Mais branco e marrom. Tanto é que a gente observa o público, e eu vou pegar um pouquinho o exemplo da McDonald's, o público-alvo da McDonald's no mesmo público-alvo de uma cafeteria, concordam? Da Santa Clara, de outra cafeteria qualquer. Porque são públicos diferentes. Então, a abordagem é diferente, as cores são diferentes, campanhas diferentes, a forma de mostrar o que está sendo feito também é diferente. E isso tudo entra lá nos estudos de marketing no início, onde o foco que era apenas no produto vai se movendo para as pessoas, vai se movendo para a sociedade. Aqui tem dois exemplos na cara de vocês de alguns exemplos de marketing. Certo? E não precisa nem. Eu fui para dois extremos, né? Fui para o âmbito de fast food e fui para o âmbito de cafeteria. Mas a gente vê alguns restaurantes que são restaurantes com a proposta mais chique, comidas mais caras, que realmente demoram um pouco mais de tempo para ficar prontos. A gente vai ver que as cores também não são, via de regra, as mesmas. Porque tem estudos de neuromarketing que nosso cérebro comprova que o nosso cérebro vai interpretando essas cores também de acordo com o nosso dia a dia. E essas cores trazem sentimentos para a gente quando a gente olha, sensações para a gente quando a gente olha. Por isso que você vai para o escritório, consultório médico, e a cor daquele consultório, pouco provável que seja vermelho ou um rosa-choque. E pelo menos eu nunca vi o consultório rosa-choque, verde-limão, vermelho. Pode ter um quadro, mas geralmente o consultório, um hospital, tem cores mais neutras, porque cada cor passa uma sensação para a gente, tá? Chama a atenção. E eu já venho comentando para quem foi meu aluno, dependendo da disciplina, geralmente eu falo isso. Mas até a forma que a gente olha a tela do computador, quem está me vendo no computador, é, que está vendo essa aula no computador, vai, a partir de agora, eu nunca vai esquecer disso. Mas até a forma que a gente olha, para onde a gente olha primeiro, se é para o lado esquerdo da tela, para o lado direito, para cima ou para baixo, é estudada pelos profissionais de marketing. Ou eles dizem para a gente que os homens têm de olhar mais primeiramente para um lado da tela e as mulheres mais para outro lado. E eles fizeram todo esse mapeamento dos extremos de uma tela de computador. Tem estudos que mostram isso. E isso também entra na perspectiva do marketing digital. Eu sabendo disso, eu consigo fazer campanhas publicitárias direcionadas. É o que a gente fala de utilizar nossos dados para vender. Tá? E aqui eu trouxe para vocês uma ferramenta que eu acredito que vocês já devam ter ouvido falar, que é a SWOT. Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Quem já conhece a SWOT, coloca no chat. Quem nunca ouviu falar também coloca, por favor. Conhece? Verônica? O restante conhece também? Bruno? Quem não conhece? Eita, Camille só ouviu falar. Ah, Gabriela, eu não conheço. A SWOT é a ferramenta super básica, mas super completa, que pode ser usada também como SWOT pessoal. Alguns profissionais de mentoria, alguns profissionais de coaching usam bastante a SWOT também para o desenvolvimento pessoal. E vocês podem usar também para o desenvolvimento de vocês, tá? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Forças e fraquezas sempre no âmbito interno, ou seja, intra-organizacional. Isso, muito bom, Leonardo. Oportunidades e ameaças sempre do âmbito externo da organização. E isso tudo vai compor o que a gente também infere, de alguma maneira, no macro e no microambiente da empresa como um todo. Por que é importante a SWOT? Porque a gente, a partir de perguntas reflexivas, primeiramente eu trouxe aqui, fazendo analogia também a Peter Drucker, onde a marca está, para onde ela vai, quais os riscos que precisa evitar, né? Pegando um pouquinho dessas três perguntas reflexivas e aplicando juntamente com a SWOT, a gente consegue visualizar e ter um retrato da nossa organização. Aqui, se eu fosse dizer para vocês, analisem a SWOT da empresa X. É uma SWOT boa? Dá para desenvolver essa empresa? Ou não? O que é que vocês acham? A SWOT também é conhecida como fofa, tá? Tem aluno que prefere o nome fofa, mas quando vem fofa ou SWOT é a mesma coisa. SWOT é o nome em inglês e fofa, né, é a sigla em português. Analisando aí, eu só estou digitando para. Ah, não, peraí. Analisando essa SWOT ou essa fofa,
Vocês acham que é uma análise boa, que é uma análise ruim? O que é que vocês acham? Acho que a empresa é boa, professora, sabe? Tem chance de crescimento, não tem? Observem. As forças da empresa, equipe capacitada, ela tem reconhecimento nas redes sociais. Fraqueza, o site está desatualizado, a marca é fraca. Oportunidades, tem eventos sazonais, crescimento do público em uma rede e ameaças, crises e novas tecnologias que estão surgindo. Muito boa, boa, média, pode ser melhorada. Sim, pode ser melhorada, sim. E sempre o SWOT pode e deve ser melhorado. Então, periodicamente, as empresas têm que rever a SWOT dela. Inclusive, tem empreendedores que estão preferindo, não quer dizer que eu concorde, mas estão preferindo, ao invés de fazer o plano de negócios, fazer a SWOT, tá? Para ter uma visão geral mais prática e direta do seu negócio dentro do mercado. Mas estão abdicando de fazer o plano de negócios. O plano de negócios, particularmente, eu acho uma ferramenta indispensável, extremamente importante, mas tem alguns empreendedores que estão preferindo só a SWOT. Uma média, média pode ser melhorada. Pode ser melhorada, exatamente. E a SWOT no âmbito pessoal também é para que vocês vejam o que é que pode ser melhorado. Tá? Então, vamos lá. Fraqueza pode ser uma pessoa que é tímida. Então, pode botar: minha fraqueza quanto profissional é timidez, é ter dificuldade de comunicação. Uma oportunidade é você ver um curso de melhorar a comunicação, um curso de inteligência emocional. Entende? Você aproveitando a oportunidade, ela pode vir a se tornar uma força. É isso que eu quero que vocês entendam. Essa sua fraqueza, ela pode ser desenvolvida e se tornar uma força. E essa fraqueza pode ser desenvolvida pelo quadrante do lado esquerdo, que é uma oportunidade, e se tornar uma força também. Assim como aquela ameaça pode se tornar uma fraqueza, se você não souber se preparar para essa ameaça. Por exemplo, Covid. A Covid era uma ameaça. Poderia chegar aqui no país, chegou posteriormente, mas tiveram empresas que não se prepararam para isso. As empresas que não se prepararam, no momento que ela chega, ficaram com essa fraqueza em desvantagem em vários aspectos. Entende? Então, falta de preparo para um ambiente, para um novo ambiente. Então, tiveram empresas que tiveram que se reprogramar para ficar totalmente delivery. Sim, também. É um pouquinho mais difícil, mas pode acontecer. Pode acontecer. Então, vamos lá. Novas tecnologias foi colocado aqui como uma ameaça. Mas vocês entendem que as novas tecnologias também podem ser uma oportunidade, se eu trouxer ela para minha empresa? Para essa pessoa que fez a SWOT, é uma ameaça. Mas se eu pegar essa nova tecnologia ou eu criar uma tecnologia própria, for melhor do que a tecnologia que está no mercado, ela é uma força. Né? Então, é vocês desenvolverem realmente esse olhar crítico e não verem como coisas que não conversam entre si, tá? Esses quadrantes conversam entre si, podem ser quadrantes que vão determinar se a empresa vai crescer ou não, certo? Sempre com alinhamento estratégico, sempre com a visão crítica e estratégica também. Então, vamos lá, já está acabando a aula, tá, gente? Eu juro. Hora do desafio. Trouxe aqui duas questões e eu quero que vocês coloquem a resposta que vocês acham que é no chat para ver quem acertou hoje. Então, a pergunta valendo R$ 1 milhão. Vou ler para vocês. Pode anotar aí, Verônica. R$ 1 milhão, dia 30 de fevereiro de 2026. Estarei transferindo para quem acertar todas as perguntas. Essa professora está cheia de graça. Mas vamos lá. O marketing evoluiu ao longo do tempo, gerando diferentes abordagens para atender as demandas do mercado e dos consumidores. Entre elas, o marketing digital, que usa recursos tecnológicos para comunicação, relacionamento e vendas. A cenário alternativa que melhor caracteriza o marketing digital. Letra A. Estratégia centrada exclusivamente em campanhas televisivas e imprensas. B. Criação de produtos sem considerar o comportamento consumidor. Letra C. Uso de plataformas online, redes sociais, e-mail de marketing, análise de dados para engajar clientes. Letra D. Promoção de produtos apenas em feiras e eventos físicos. E letra E. Baseado exclusivamente em marketing boca a boca, sem ferramentas tecnológicas.
Letra C, C, C. Foi muito fácil essa, minha gente. Nas próximas eu vou aumentando o nível das perguntas. Mas muito bem! Vou dividir em algumas vezes, tá, gente? Vai ser a minha casa e minha vida. 34, 40 anos. Eu acabo de fazer a transferência para vocês. Todo dia 30 de fevereiro. Me aguardem. Estarei transferindo. Vamos para a próxima. Na próxima, eu vou botar uma pergunta mais difícil, viu? Que eu já comecei devendo e é a minha primeira aula ainda. Vamos para a próxima. Marketing 4.0. Integra estratégias online e offline, combinando tecnologia, experiência do cliente, engajamento nas redes sociais, para criar uma jornada de compra conectada e personalizada. Então, a gente vai conversar sobre personalização depois. Assinale a alternativa que representa corretamente o marketing 4.0. Produzir campanhas apenas em revistas impressas. Letra B. Promover interação digital, rede social, experiência física em loja para aumentar o engajamento do cliente. Letra C. Vender produtos sem considerar o comportamento online do consumidor. Letra D. Reduzir investimentos em tecnologia e focar no marketing tradicional, que vocês já sabem qual é o marketing tradicional. E letra E. Realizar propagandas boca a boca sem a presença digital. Cadê, 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 cadê? Ah, tá muito fácil isso. Não valeu, não. Esse 1 milhão não valeu, não, viu? Valeu, não. Tô cancelando o 1 milhão. Tá muito fácil essas perguntas. Na próxima eu vou botar mais difícil, que a professora não tem 1 milhão, não. Ah, misericórdia, 2 milhões. Calma, eu não disse que era 1 milhão por pergunta, tá? Eu disse que era 1 milhão para quem acertasse mais perguntas, mas eu não disse quantas perguntas seriam até o final da nossa última aula. Mas na próxima eu vou botar as perguntas mais difíceis. Vocês estão muito inteligentes, minha gente. Dá para isso não. Bom, e finalizando nossa aula, lembre que eu falei do link, tá? O link não deu tempo de acessar. Você sabe que eu falo demais. Mas na aula que vem a gente pode começar acessando esse link. As outras observações de vocês. Eu vou revisar a aula para eu lembrar o que eu prometi para trazer para vocês. Eu lembro que o Marketing 6.0 a gente vai conversar depois. Mas eu sempre no final eu acabo indicando o livro, ou série, ou vídeo, ou documentário. Inclusive, estou vendo muito bom, mas não tem nada a ver com marketing, é bom indicar no Instagram. Mas esse daí eu deixo para vocês. É O Círculo com Tom Hanks e Emma, que eu esqueci o sobrenome dela, mas aquela menina de Harry Potter que fez a Hermione. E é um filme bem legal, super crítico. Não é necessariamente sobre marketing, mas é sobre o uso de tecnologias, questão ética, né, de invasão de privacidade, e vale muito a pena, gente. É isso que eu estava tentando lembrar, rapaz, se não fosse por Nira. Meu Deus, o que foi que eu prometi? Porque eu faço muitas promessas, né? Além do 1 milhão, são milhões de promessas também. Então, tem aí os vídeos de comercial, a de cerveja, não foi? Comerciais antigos. Antigos. Só isso, não foi? Mais R$ 1 milhão. Tá anotado aqui, tá? Pronto, anotei aqui, transferi R$ 1 milhão para cada aluno. Bom, queridos, é isso, tá? Eu coloquei aqui essa frase para inspirar vocês. Comece onde está, use o que você tem e faça o que pode. Porque a gente espera, muitas vezes, tá tudo bem, ganhar aquele valor, acontecer determinada coisa, para a gente começar a mudança que a gente quer na nossa vida. A gente tem que começar agora, mesmo com pouco que a gente tem, porque é de pouco em pouco que a gente vai fazendo a diferença e chega lá. Tá certo? É isso, gente. Quem tiver alguma dúvida, quiser alguma indicação por fora, é só me pedir no Instagram, tá? Demoro, mas juro que eu respondo. Um dia estarei respondendo. Se não for para transferir o dinheiro, o resto eu respondo. Tá certo? Obrigada, tutores, pelo apoio. Arielle, pessoal, tenham uma ótima noite, bom descanso, até a próxima aula. E eu espero vocês. Tá certo? Até a próxima, gente. Obrigada pela presença de todas. Tchau, tchau.